vamos aprender a fazer uma letra, aquelas letras famosas que a gente conhece, que a gente utiliza só a inicial, elas são chamadas de monograma. E nós vamos aprender a fazer isso hoje. Mas, antes disso, eu quero te dar uma dica aqui. Quando você abrir o seu Inbird e ele já aparecer aqui com uma matriz, e você quer fazer uma programação de outro nome, só o nome, sem utilizar aquela matriz, você precisa vir aqui, ó. Aqui está a última matriz que eu abri no meu Inbird, por isso que ela já aparece aqui no meu Manager, tá? Então, eu venho aqui, ó, em Editor. E nós vamos clicar aqui, ó, nessa folhinha em branco, que significa novo. Olha lá, ó. Ele já abriu para mim um novo arquivo, né? Então, aqui a gente já pode trabalhar com o bastidor em branco. Eu vou alterar a posição do meu bastidor, que é a forma como eu gosto de trabalhar, que é na horizontal, tá? Então, vou vir aqui em tamanho de bastidor e vou vir aqui, ó, 13x18 horizontal. Legal, né? Agora, vamos criar aqui um monograma. Nós temos que lembrar que os monogramas, geralmente, eles são feitos com letras caixa alta ou letras de forma como a gente conhece, tá? Então, nós vamos vir aqui, ó, em insertar fontes. E aqui nós vamos escolher uma fonte para a gente trabalhar. Eu gosto muito de fazer monogramas com a fonte Times New Holland, que eu acho... Times New Roman, desculpa, que eu acho ela bem bonita. Então, eu vou clicar nela aqui, ó, Times New Roman. E ela vai aqui, ó, mostrar todas as letras que ela tem disponível, tá? Eu vou colocar aqui a letra do meu nome, que é o A. Olha lá, coloquei o A maiúsculo. E aqui eu vou dar um OK, porque eu quero saber o tamanho que eu vou trabalhar essa letra, tá? Vou dar só um OK aqui, depois a gente vai fazer as configurações dela. Ó, ela abriu aqui pra mim. Bem bonita e bem legal, ó. E eu quero deixar ela aqui, ó, com um tamanho, uma altura de quase 9 centímetros. Tá vendo aqui do lado, onde tá no tamanho? Ela tá com 91 ponto por 88,4. 91 de largura milímetros por 88,4 milímetros. Então, ela tá com 9 de largura por quase 9 de altura, tá? Então, aqui, ó, ela já tá aqui, já eu sei que é esse nome, se eu vir esse tamanho, se eu vir aqui, ó, em 3D Matte, ela vai aparecer toda falhada, tá vendo? Por quê? Porque esse tamanho, ele é muito grande para esse ponto. Aqui ele tá aparecendo com o ponto cheio. E essas letras, elas não ficam legais no ponto cheio. Então, nós vamos transformar elas no ponto Rippled, ponto tatame, ponto leve, como muitas pessoas conhecem, tá? Então, eu já acertei o tamanho dela. Eu sei que eu preciso aqui, ó, de 91,0 de largura. É esse tamanho que eu preciso gravar na minha cabeça, tá? Vou voltar lá onde a gente insere o texto. E vou vir aqui, ó, o meu A já está selecionado. Eu vou vir aqui, ó, em propriedades. E é aqui que eu vou alterar o tamanho da minha matriz. Vou colocar aqui 91,0, que é o tamanho da minha largura. E aqui, ó, manter proporção, eu vou deixar selecionado, porque eu quero que o programa automaticamente faça a proporção da altura, ok? E agora, como que nós vamos configurar? Vamos configurar aqui, ó, em caracteres. Eu tenho a opção de não relenar, que é sem ponto de preenchimento. Eu tenho a opção aqui, ó, de releno plano, autocoluna e releno motivo, tá? Nós vamos utilizar aqui o releno plano, é a segunda opção da primeira coluna aqui, tá? E eu vou colocar um contorno nessa fonte. Então, eu vou colocar aqui, ó, contorno fino. Legal, né? Feito isso, com isso aqui selecionado, nós vamos em parâmetros. E aqui nós temos, ó, a opção de nós configurarmos o contorno, que é essa forma só com o risquinho, e configurarmos o ponto, que é essa forma aqui, ó, com o preenchimento em cinza. Então, nós vamos primeiro configurar o ponto. Vamos clicar sobre essa caixinha aqui, ó, e ela vai abrir essa telinha para nós. Aqui que estão as informações mais importantes que você precisa saber. Toda fonte que eu for fazer com contorno, eu tenho que colocar uma compensação. Essa compensação significa que ela vai me dar
uma compensação maior na hora do repuxo do meu tecido, na hora do bordado. Toda vez que nós fazemos um bordado, nós temos o repuxo, o tecido dá uma encolhidinha, tá? Então, essa compensação ajuda aqui a encolher um pouco menos e compensar. Não é que vai encolher um pouco menos, mas ela vai compensar esse encolhimento para que o contorno não saia fora do lugar, tá? A compensação é essa primeira opção. Eu gosto de trabalhar entre 0,3 e 0,5, ok? Aqui eu vou colocar 0,4. Ó, se eu clicar com o meu botão esquerdo em cima do número, eu aumento. Se eu clicar com o meu botão direito do mouse, eu diminuo. Ou então eu posso clicar aqui em cima, onde está escrito compensação, ela vai abrir essa telinha, eu clico direto aqui, ó, em 0,4 e dou um OK. Legal, né? Então, minha compensação já está configurada. Agora, eu vou configurar a densidade. A densidade é quão fechada vai ser essa minha matriz. Nós sabemos que essas matrizes de monograma, elas têm que ser um pouco mais abertas, os pontos têm que ser mais leves. Então, eu gosto muito de trabalhar com a densidade de 12.0 ou 14.0. Entre essas duas densidades para esse tipo de matriz, tá? Então, ó, se eu clicar em cima aqui com o botão esquerdo do meu mouse, ele vai subir, com o botão direito ele vai baixar. Ou então eu venho direto aqui, ó, clico sobre densidade e coloco lá 12.0, coloco OK. Pronto, minha densidade já está escolhida, minha compensação também. Aqui, ó, nós não vamos mexer, porque esse coluna automática quer dizer que é ponto cheio, tá? Motivo nós também não vamos mexer. Nós vamos mexer aqui, ó, onde diz releno simples, que é que tipo de ponto que a gente vai utilizar. Eu gosto muito de utilizar nessas fontes o ponto Diagonal Lines 2, tá? Então, eu vou selecionar Diagonal Lines 2 e eu vou tirar daqui o ponto suporte. Esse ponto suporte aqui, ele é um ponto que ele dá mais estrutura, ele vai dar mais estrutura para sua matriz, né, para sua programação. Mas como é uma matriz leve, eu não preciso de ponto suporte nela. Então eu vou desclicar aqui, ó, todas as opções de ponto suporte. Feito isso, eu gosto também de utilizar uma opção aqui que se chama gradiente, tá? Eu gosto de deixar a parte do meio desses monogramas um pouquinho mais leve do que as extremidades, porque é ali no meio onde eu vou escrever o nome, tá? Então, eu vou vir aqui em gradiente, vou escolher essa opção, ó. Quanto mais vermelho, mais fechadinho o ponto. Quanto mais amarelinho, mais leve, tá? Então, aqui nós temos a opção que a parte de cima é mais pesadinha, a parte de baixo mais leve. Aqui, parte de baixo mais leve, mais ainda, né? Do que a parte de cima. E aqui nós temos o meio, ó. Aqui a parte vai ficar mais leve, o meio. Então, eu vou utilizar essa terceira opção. E vou pôr um gradiente aqui, ó, de 3.0. Vou clicar sobre gradiente e vou pôr 3.0. Essa é a configuração que eu gosto de usar, mas aqui você pode treinar e escolher qual você gosta mais, tá? Vou pôr um OK. E nessa parte aqui, nós já configuramos, então, o ponto que nós queremos. Nós vamos vir agora aqui, então, e vamos configurar o contorno. Eu vou clicar sobre esse quadradinho que tem essa forminha aqui, ó, só com um risquinho. E aqui abriu o meu contorno, tá? Aqui, ó, o contorno a gente configura nessa parte onde diz aqui, ó, muestra, tá? Eu tenho opção de vários contornos aqui, tá? Mas para contornos de nomes e de letras, a gente usa apenas duas opções, que é o single stitch, que é o ponto simples, ou o triple beam stitch, que é o ponto triplo, tá? Eu gosto muito de usar nesses monogramas o ponto triplo. Vou clicar sobre ele. E aqui eu vou alterar a largura do meu ponto. Aqui, ó, quer dizer que a menor largura do meu ponto vai ser 1 milímetro. E aqui 2 milímetros, a largura máxima. Eu vou colocar a minha largura máxima em 3.0 e vou dar um OK. Essa aqui é a forma como eu gosto de configurar o meu ponto triplo, tá? Quanto menor você deixar aqui, menor vai ser a largura máxima do seu ponto. E aqui eu vou dar um OK, porque eu já configurei tanto a minha parte de preenchimento, o meu ponto, quanto o meu contorno, tá? E eu vou dar um OK. E aqui, ó, eu vou dar um OK. Pronto, ó, ele já criou a minha letra. Tá vendo aqui? Olha a diferença. Olha como essa aqui no ponto cheio. Ela tá bem pesada e essa aqui é a minha matriz que eu fiz agora do monograma.
tá? Vamos pôr no 3D aqui pra gente ver. Olha lá, ó. Então, aqui seria, né, a forma errada de se fazer e aqui a forma certa. Vou excluir essa primeira opção que a gente fez aqui, que foi só pra gente descobrir o tamanho, tá? Eu clico sobre ela aqui, ou então eu posso vir direto na minha barra de objetos e clicar sobre ela aqui, ó. E vou dar um del. Pronto. Tá aqui a minha letra, o meu monograma já programado. Eu vou vir aqui, ó, vou selecionar o objeto, vou clicar sobre ele aqui na minha barra de ferramentas e vou centralizar esse objeto. Vou vir aqui, ó, nessa bolinha que tem uma cruzinha no meio e vou centralizar. Se nós formos lá no 3D, a gente vai conseguir ver, ó, como que vai ser bordada essa matriz. Ela vai ser assim, tá? Mas, Aline, eu quero que o meu contorno seja da mesma cor do meu bordado, do meu preenchimento, né? Do bordado do meu preenchimento. Nós podemos vir aqui, ó, clica sobre a cor. Aqui eu tô com um azul selecionado, ó, eu vou clicar sobre a cor, vou vir em Change Color, cambiar color. E vou pôr aqui um pink, uma cor mais escura, ó, tá? Cliquei no pink, vou dar um OK, alterei minha cor de preenchimento. Agora eu vou vir aqui no contorno, fazer a mesma coisa, clicar com o botão direito sobre a cor, Change Color, cambiar color, e vou escolher o mesmo pink que eu tinha posto no preenchimento. Se você notar, quando eu der um OK aqui, ela vai unir as duas cores, tá? Vou dar um OK. Olha lá, ele uniu. Então, quer dizer que a minha máquina, vamos ver aqui no simulador, ela vai bordar essa letra, ó, sem parar. Ela vai terminar de bordar a letra e depois ela vai vir e já vai fazer diretamente o contorno, ó, sem eu precisar trocar a minha linha. Legal, né? Vamos sair aqui, ó, no cerrar. Agora eu quero pôr um nome aqui no meio, ó. Então, aqui nós já temos o nosso monograma programado. Agora eu quero pôr um nome aqui no meio. Geralmente a gente utiliza nomes com glifos, né? Vou vir aqui e vou escolher uma fonte aqui que tenha glifo. Vamos lá na fonte... Deixa eu achar ela aqui. Charlinda. Vamos ver, acho que essa aqui tem glifo. Olha lá, que lindões, ó. Que eu tenho várias opções de glifos. E eu vou escrever o meu nome aqui com agora ou com a letra, né, com o glifo. Então eu vou clicar aqui, ó. Aqui eu sei que é o A, tá? Mas você pode vir depois aqui e clicar em cada letra aqui, que ele já aparece aqui embaixo para você ver qual letra que é qual, tá? Se no seu Embird não estiver aparecendo essas fontes com glifos, se não tiverem aparecendo os caracteres especiais, você precisa clicar aqui, ó, em Unicode, tá? Aqui ele vai aparecer, ó, se eu tirar o Unicode, ele vai sumir todos os meus caracteres especiais. Se eu clicar no Unicode, ele vai aparecer, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó, sobre o meu A e vou dar 2 cliques. Ele já apareceu aqui embaixo, ó, tá vendo? Agora, eu clico aqui do lado do A e escrevo Li. E agora eu quero pôr um E com glifo também. Vou vir aqui, ó, quero agora com a perninha pra fora. Ó, Aline. E vou dar um OK. Primeiro a gente faz isso, depois a gente configura os parâmetros, tá? Vou dar um OK, porque eu preciso saber o tamanho. Olha lá. Olha como ficou grande isso, né? Tá enorme. Então, agora a gente vai ajustar, ó. Se eu vir aqui do ladinho e eu for arrastando, ele vai ajustando o tamanho, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Agora já ficou um pouco melhor. Gostei desse tamanho. Vamos ver que tamanho que ele é? Vou selecionar ele e vou vir aqui, ó. Ele tá com 127.2. Então, vamos lá criar um novo nome com o tamanho correto, tá? 127.2. Vou vir aqui, ó, insertar fontes. Meu nome já tá escrito aqui, ó, porque ele salva o último nome que eu escrevi, tá? E vou vir em propriedades. Aqui, ó, eu preciso colocar aquele no tamanho que eu vi lá. Então, é 127.2, tá? Toda vez que eu altero o tamanho aqui, ele muda as minhas configurações aqui embaixo, ó, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, em autocoluna, que é o nosso ponto cheio. É a terceira opção da primeira coluna aqui de caracteres. E aqui eu vou fazer sem contorno. Vou colocar no contorno. E vou vir em parâmetros. Aqui em parâmetros, eu não preciso de toda aquela compensação de 0.4, porque eu não vou pôr contorno. Então, eu posso baixar aqui, ó, vou pôr 0.2 só para minha letra ficar um pouquinho mais gordinha, tá?
E aqui na minha densidade, eu vou pôr 4,5, coluna automática, e vou dar um OK. Pronto, já configurei o meu ponto, vou dar um OK aqui. E ele vai lá para minha tela, ó. Já vai aparecer aqui para mim. Olha, quer ver? Vamos ver aqui a diferença de um para o outro, ó. Aqui foi o que eu configurei só para aparecer o tamanho. Ele estava com a minha última configuração do Embird lá. E aqui foi o que eu programei agora com o ponto cheio, tá? Então, eu vou clicar sobre esse primeiro aqui, ó, e vou excluir ele. Aqui, eu achei que com essa compensação, ele ficou muito gordinho, ficou muito estranho, tá? Eu vou deixar ele, eu vou mudar e vou colocar ele com compensação 0,1. A gente vai voltar lá, no insertar texto, o meu nome já tá aqui, o meu tamanho, ó, 127,2, autocoluna sem contorno. Vamos vir em parâmetros e vou deixar aqui, ó, em 0,1 e a minha densidade vou pôr em 4,5 e vou dar um OK. OK, OK. E olha lá, ó. Ó como ele já ficou mais magrinho e os pontos ficam mais certinho, ó. Se a gente aproximar, os pontos ficam mais certinhos, tá vendo? Gostei mais dessa segunda opção, então vou clicar sobre a primeira e vou excluir. Ó, fiquei com a terceira opção aqui, né, que foi a que eu decidi que eu vou bordar. Vou vir aqui, ó, e vou clicar sobre ela, deixá-la selecionada e vou centralizar. Pronto, ó, ela já centralizou aqui sobre o meu ar. Se eu quiser, eu posso deixar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, mas eu gosto sempre de centralizar. E eu posso mudar a cor aqui também, ó. Vou vir aqui. Primeiro eu vou deixar esse meu ar de trás mais claro, que eu achei que ele tá muito escuro. Então eu vou vir aqui, ó, sobre a cor, o botão direito, vou vir em Change Color, cambiar Color, e vou pôr um ar mais clarinho, ó. Se eu vir aqui do lado, eu posso escolher uma opção mais clarinha. Vou dar um OK. E agora, esse meu nome de cima, eu vou vir aqui, ó, sobre o azul, clicar com o botão direito, Change Color, cambiar Color, e agora eu vou escolher aquele rosa mais escuro, ó, e vou dar um OK. Pronto, ele já alterou as cores aqui, e olha lá, ó. Eu já tenho o meu monograma formado, ele está prontinho, só salvar, eu posso vir aqui, arquivo, guardar como, seleciono a pasta, aqui eu seleciono a extensão da minha máquina, que a minha máquina lê, a minha é uma Brother, vou por PES, vou dar um OK, e eu posso salvar aqui, ó, com o nome Aline. OK, e pronto, aqui ele está dizendo que ele vai salvar todos os objetos em uma matriz só, eu dou um OK, OK e OK. Pronto, ó, ele já salvou. Se eu vir aqui no Manager, ele já vai aparecer para mim a minha matriz prontinha. Essa é uma forma de você fazer monogramas no seu editor do Embird. É uma forma bem legal e que as mamães gostam bastante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.